Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao retorno do nosso estudo de quarta-feira, o estudo da obra O que é o Espiritismo, aqui no Kardec Tube. De todos os projetos que o Kardec Tube desenvolve, foi aqui que começou tudo, né? A quarta-feira foi o dia em que, lá no final de 2023, a gente começou a fazer estudos ao vivo, em grupo, sobre a obra de Kardec. E lá daquele estudo, hoje o Kardec Tube desenvolveu todo um projeto diário, 2 vezes por dia com lives, né? Mas o começo foi aqui. Então, a quarta-feira é sempre muito especial para nós. A gente teve o nosso último estudo dia 17 de dezembro, então a gente ficou quase um mês sem estudo. É impressionante como faz falta. A gente ficou aí quase um mês e parece uma eternidade. Agora vamos continuar, né? Vamos continuar o estudo dessa obra, do trio, o trio aqui estudando a obra que é o Espiritismo. O José, ele volta semana que vem, tá? Só para avisar pro pessoal, tá tudo bem com o José, ele volta semana que vem. É que como o José é professor, ele tem a vida mais sofrida, a gente deu mais tempo de férias para ele, né? Como ele paga os pecados durante o ano mais do que a gente dá, descansa mais, vai descansar mais. Mas o José, semana que vem, tá de volta aí com a gente. Mas hoje a gente já retorna, eu e o Lauro, para dar um seguimento nessa obra. Como a maioria das pessoas que acompanham já o Kardec Tube sabem, o que, que mudou nesse quase um mês, né? O Kardec Tube aumentou o número de programações. Nós iniciamos aí 2026 com toda uma programação nova. Agora a gente tem 2 lives diárias. Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, a gente tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É diário o estudo, sempre às 14 horas ao vivo. E segue a programação. Segunda noite, estudo do Livro dos Espíritos. Terça, a partir das 17h30, o estudo da obra Nosso Lar. Quarta, aqui, o estudo do que é o Espiritismo. Quinta, amanhã a gente retorna também com às 20 horas com o estudo da revista espírita.net, o site. E sexta, o estudo do Livro dos Médiuns, que a gente não parou. E amanhã, em sexta a gente vai estrear já o segundo capítulo do Livro dos Médiuns. Lembrando que o estudo do Livro dos Médiuns é somente para assinantes. Então, você que quer ajudar o Kardec Tube e, ao mesmo tempo, poder assistir esse estudo, se torne membro do Kardec Tube. Vá aqui ou no link da live, aqui na descrição da live você encontra o link para se tornar membro, ou você vai aqui no canal mesmo, procura Seja Membro e assine. Por R$19,99 você ajuda o Kardec Tube e você, ao mesmo tempo, tem acesso ao estudo do Livro dos Médiuns, que fica gravado. Se você não consegue assistir ao vivo, aliás, tudo que a gente faz aqui fica gravado, então quem não consegue assistir ao vivo pode assistir depois. Essa é uma maneira de ajudar o canal e ajudar o canal também, com tanta produção que a gente tem feito toda a obra de Kardec, você pode nos ajudar, além de assistir, você também pode ajudar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Então, se você está aqui e não é inscrito no canal, já aproveita rapidinho aí e se inscreva no canal. Tenho ao meu lado o meu amigo de todos os projetos, eu invento projeto novo e ele faz a loucura de aceitar, né? Então eu tenho aqui o Lauro ao meu lado. Depois que ele der os recados de boa noite dele, eu faço uma retrospectiva do que a gente estudou até aqui e a gente segue na obra O que é o Espiritismo. Lauro. Obrigado, Michel. Boa noite para você e boa noite à galera do chat. Muito bom estar de volta aí, de retorno ao estudo da obra que é o Espiritismo. O Michel vai fazer uma retrospectiva aí, uma recordação do que foi tratado, mas caso vocês ainda, né, fique alguma dúvida, queiram se inteirar melhor, volte no vídeo anterior que tem aqui na playlist no CarecTube, que vocês vão ali relembrar tudo que foi tratado do nosso estudo, o último estudo do ano passado, né? Então, não vai ser problema, não. E que tenhamos aí um bom estudo, Michel. Certo. Só antes de entrar aqui na retrospectiva, o pessoal esfriou o estudo, né? Tá voltando das férias. Deixa eu dar boa noite para quem já tá por aqui, ó. Aqui o Lauro colocou, né? Boa noite. Vejam
Observem a nova logo do canal do Lauro, como ficou bonita, ó. Ficou muito legal. Sejam bem-vindos. Aqui o Lauro. Aí tem a Fátima também, que está presente nas nossas lives. Seja bem-vinda. O Cláudio, o Luciano. A gente tem vários Lucianos que participam aí. Esse é o Luciano Sagioro, Sagioro. Não sei se eu estou pronunciando certo. E a Mari também, que está sempre presente aí, estudiosa de Kardec. Boa noite, amigos e amigas kardecistas. Kardec sempre, toujours. Então, vamos à recordação, né, do que a gente viu até agora. Bom, evidentemente, estamos estudando a obra O que é o Espiritismo. O Kardec escreveu 3 obras para os iniciantes. Então, se você quer começar o estudo do Espiritismo, ele criou 3 obras. É curioso que muitas pessoas se perguntam, né, como é que a gente deve iniciar o estudo do Espiritismo? Kardec deixou livros para isso, fez livros para isso, e são praticamente desconhecidas, né? Então, ele escreveu a obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Ele escreveu esse livreto para os iniciantes. A gente estudou toda essa obra aqui, então tem gravado tudo aqui, você pode assistir na playlist. Ele escreveu a segunda obra, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, também para os iniciantes. A gente estudou toda essa obra aqui, tem tudo gravadinho. E a terceira que ele criou para os iniciantes foi O que é o Espiritismo, que é o que a gente está estudando agora. Então a gente está procurando estudar as 3 para os iniciantes, né? É, Então, a dica que Kardec dá, você quer começar a estudar o Espiritismo, comece por essas 3. Nem é pelo Livro dos Espíritos, muito menos pelo Evangelho, como as pessoas começam. O Livro dos Espíritos vem como quarta obra para você estudar. Aí depois as outras, junto com as 12 revistas espíritas, né? Então, a gente está pegando essa trilogia das obras iniciais e estudando. Como que funciona? Evidentemente, a gente já viu, só estou relembrando rapidamente. O que é o Espiritismo foi lançado em 1859, mas ele teve 3 edições diferentes. A última edição, a terceira fase, a terceira mudança que Kardec fez, ela é a que a gente estuda hoje, né? Então a gente já tinha várias obras aí. Não, a gente não estuda a versão de 1859, a gente estuda uma que veio bem depois. Agora eu não lembro exato o ano, mas acho que é de 65 ou 66 a versão que a gente estuda. O que contém a obra e a gente já viu. Hoje é o 32º estudo, né? A obra inicia com um preâmbulo onde Kardec define o que é o Espiritismo. Isso é outra coisa interessante. Kardec definiu o que é o Espiritismo e até hoje aí as pessoas ficam discutindo o que o Espiritismo é, o que ele não é. Kardec definiu ele na obra o que é o Espiritismo. Depois, a parte primeira do livro são diálogos. É Kardec dialogando com o crítico, com o cético e com o padre. A gente viu todo o diálogo com o crítico, a gente viu como é que Kardec tratava a crítica, uma coisa muito importante, como que é um mau crítico, como que é um bom crítico, a gente viu todas as falas do crítico e iniciamos pertinho ali do final do ano o cético. Esse segundo diálogo do cético que nós estamos vendo agora, Kardec também dividiu por assunto. Então, além de dividir pelas pessoas que ele estava ali dialogando, ele dividiu dentro do cético por assunto. O que a gente viu até agora? O primeiro assunto, né? Espiritismo e espiritualismo. A gente tratou disso nos estudos passados. O que a gente vai ver hoje? Um novo assunto que ele vai tratar com o cético, que se chama dissidências. E está bem assim no francês mesmo. Não é uma palavra inventada pelo tradutor. Se você olhar no original em francês, está assim mesmo. A palavra dissidence, que fica, não precisa nem saber francês para ver que está igual, né? Mas é isso que nós vamos estudar hoje, vamos entender o que é o que o cético vai colocar e o que o Kardec vai falar sobre as dissidências. É importante aí que todos, então, que estão assistindo, se tiverem dúvidas e comentários, também aproveitem, esse é o momento. Lauro, antes de iniciar, tem alguma questão? Alguma coisa que tu queira colocar?
Não, Michel, podemos seguir na leitura. Certo. Temos aqui também o Bom Chiquinho Espiritismo, ó, nos vendo. O Bom Chiquinho tem acompanhado nossas lives aí. Então seja bem-vindo, Bom Chiquinho, né? Ainda bem que o que está aqui é o Bom Chiquinho, né? Mas seja bem-vindo, nos acompanhe, deixando bem claro para o Bom Chiquinho que aqui é uma página que evidentemente prioriza Kardec, né? Mas fique aqui, pelo menos escute, né? Escute, compare, analise o que a gente tem para dizer. E as discordâncias leve para o campo só das ideias, não para o lado pessoal, né? A gente vai, de maneira bem clara, sempre dizer o que a gente entende e tentar argumentar. O máximo que pode acontecer é a gente divergir de ideias, mas não leve para o lado pessoal, né? Caso isso aconteça. Essa é uma boa regra para a gente sempre lembrar. Mas vamos lá. Vamos matar a saudade, então. Aqui o V é de visitante, visiter, né? Que é, no caso, cético. E o assunto é dissidências. Vai dizer o cético para Kardec, então. Essa diversidade na crença do aqui chamais uma ciência, parece-me a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa. Então vamos entender antes o que o cético está falando, antes da gente ver a resposta de Kardec. No diálogo anterior, na questão anterior com o cético, o Kardec vai informar ao cético que existem algumas diferenças entre o chamado movimento espírita da América, naquela época, para da Europa. Havia divergências de ideias nos estudos espíritas. Então, a gente sabe, por exemplo, que a, a América, naquela época, a América do Norte, né, ela era muito voltada para as manifestações físicas e ela tinha também princípios que ela não admitia, como a reencarnação. Então havia uma divergência de ideias mesmo entre os que estudavam os fenômenos espíritas. Kardec informou isso. Essa divergência de ideias em torno do mesmo estudo, o cético vai tentar colocar nisso um problema. Ele vai dizer, olha, se realmente o que o espiritismo estuda fosse verdadeiro ou fosse fatos positivos, por que as pessoas estão vendo coisas diferentes dos mesmos fatos? Essa divergência parece ir contra os fatos, parece ser uma espécie de condenação, porque não deveria, a verdade é uma só. Como é que estão vendo pontos diferentes diante dos mesmos estudos? É um problema que aconteceu e que o cético está dizendo que isso poderia colocar em xeque a veracidade do espiritismo, essa divergência de opiniões. E Kardec agora vai então explicar porque não vai negar que isso acontece, mas vai mostrar que isso não coloca em xeque a veracidade do espiritismo. Essa vai ser a saída dele, mas vamos ver a resposta de Kardec. São vários parágrafos, eu vou ler um pouquinho, daí a gente vai comentando, né? Então, a K, né, evidentemente, Kardec diz: a isso responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários sem ter estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que em seu começo não deu nascimento a dissidências até que seus princípios ficassem claramente assentados? Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Estarão, o tradutor, nota que o tradutor aqui traduziu por sábio, né? Lembra aquilo que eu comentei na segunda? A palavra savant, em francês, o tradutor aqui traduziu por sábio, mas é cientistas, né? Então, estarão os cientistas de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares?
As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Eu vou parar aqui um pouquinho antes de seguir, para a gente não passar muita coisa. Mas vejam, qual é a resposta de Kardec para isso? Primeiro, que ele vai mostrar que não há uma dissidência, uma discordância radical. São alguns pontos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a maior dissidência é na forma, questões de detalhe. Então, não há uma dissidência absoluta. Pelo contrário, há mais pontos em comum do que dissidências. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, muito sabiamente, Kardec vai mostrar o seguinte: em todas as ciências, todas, houve ou há dissidências. Quem estuda qualquer ciência sabe disso, a história de qualquer ciência. Então, o Espiritismo não deixa de ser verdadeiro, não deixa de ser científico, porque ele tem dissidências, porque todas as ciências tiveram ou têm, principalmente no início. Principalmente no início, ou em algumas épocas que os especialistas chamam de revoluções científicas. Então, há muitos momentos na história de qualquer ciência, se vocês, quem analisar a história da física, por exemplo, é uma das ciências que mais sofreu aí revoluções e dissidências até ela ter uma linha aí única, né? Ou no mínimo uma linha homogênea, embora sempre há divergência dentro de uma ciência, porque ela está sempre progredindo, né? Sempre há tentativas de cada um tentar defender uma tese, e quando há um processo muito drástico, eu tenho as chamadas revoluções científicas. E no início de qualquer ciência, eu tenho a chamada fase da confusão, quando os princípios ainda não estão bem claros. Então, não há nenhum demérito o Espiritismo no seu início ter passado por isso. Pelo contrário, o Espiritismo conseguiu resolver as suas dissidências, a sua fase inicial de período de confusão, ele conseguiu resolver mais rápido que as outras. Então, além de não ser um demérito, ainda ela tem o mérito de ter resolvido os seus problemas de divergência inicial mais rápido que as outras. Porque, por exemplo, a física levou séculos. E o Espiritismo levou alguns anos. Até a obra de Kardec, ela vai se constituir a fase em que a ciência espírita cresce, amadurece, e todos vão passar, com raríssimas exceções, a grande maioria dos espíritas no mundo vão passar a girar em torno da ciência feita por Kardec. Então houve uma união, uma unidade. Claro que nunca é absoluto, mas Kardec era majoritariamente o modelo teórico principal e praticamente único seguido, porque ele conseguiu eliminar as contradições, as divergências, fazer uma teoria bem completa. Claro que pós-Kardec, a confusão voltou. Olha que interessante. Pós-Kardec, a gente voltou para o pré-Kardec, ou seja, as pessoas abandonaram Kardec e de novo se dividiram, cada uma com seus sistemas contraditórios, rivalizando, sem oferecer soluções. Então, aquilo que a gente tinha de vantagem em Kardec, que trouxe a unidade dos princípios da ciência, pós-Kardec, isso voltou, o problema voltou, mas não voltou porque não tinha uma ciência para resolver o problema, que agora a gente tem a obra de Kardec. A obra de Kardec é
o centro gravitacional que todos deveriam usar como bússola para os estudos espíritas. Só que hoje voltou. E a gente sabe que os espíritos que passaram a comandar o movimento espírita foram culpados por isso. Eles começaram a criar divisões, eles começaram a trazer os seus sistemas e dividir os espíritas novamente em pequenos núcleos, cada um com as suas ideias próprias, um rivalizando e discordando do outro. Se todos voltassem para Kardec, saberiam que com ele esse problema foi resolvido. Ele conseguiu resolver o problema das dissidências. Mas vejam que esse problema pós-Kardec não é culpa de Kardec, a teoria dele continua lá, é só pegar o livro. É que as pessoas deixaram de estudar Kardec, influenciados por esses espíritos que tomaram conta, né? Pô, colocaram 400 obras na frente da obra de Kardec, só o Chico psicografou 400. Então, a unidade foi se perdendo de novo por espíritos pseudo-sábios e sistemáticos. Aí vinha o espírito e colocava órgão. Daí já vem a discussão. Tem órgão, tem o grupo que acha que tem órgão no perispírito, tem o grupo que acha que não tem. Aí veio o espírito e disse que não devia evocar. Aí tem o grupo que achava que tinha que evocar e o grupo achava que não tinha. Veja, eles foram criando divisões. Né? E hoje piorou mais ainda, né? Hoje os núcleos espíritas, eles são todos fragmentados. Desde o mais espiritualista genérico que abraça qualquer coisa, até os kardecistas que colocam Kardec como a única teoria científica racional que veio antes e depois dele. Não veio nada para os kardecistas, para uma linha dos kardecistas, que é, no caso, a nossa, né? Então, as divisões voltaram. Mas ele está mostrando que essas divisões são naturais que aconteçam. Claro que depois que você tem a ciência bem construída, daí não é mais natural, né? Por exemplo, hoje a física, a física não abandona os seus conceitos básicos para... Não há uma discussão dentro da física se a Terra é plana ou se não é. Percebe? Já no movimento espírita, fazendo analogia, né? A gente tem a obra de Kardec e tem as pessoas defendendo pseudociências. Não é que sejam outras teorias científicas elaboradas em que a gente pode optar e ficar na dúvida. Não, não. O que veio pós-Kardec é só pseudociência e coisas contraditórias. Eu brinco, você me apresente uma obra de qualidade pós-Kardec que trate do assunto espiritismo. São pouquíssimas. Mas essas que existem gravitam em torno de Kardec. As que se afastam, basta ver que o nosso projeto, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, mostra isso, né? Vejam que a principal obra do movimento espírita, que é a obra Nosso Lar, para o movimento espírita, é a principal, não tem uma página de qualidade. Então não é uma coisa que, do ponto de vista teórico, a gente diga assim, não, é que é uma coisa muito bem feita, que compete, está competindo com a obra de Kardec. Não, não, simplesmente é que as pessoas abandonaram a razão e a lógica e a ciência, jogaram fora e aceitaram alguma coisa porque elas gostavam do médium. Porque a obra em si, o conteúdo, é terrível. Como a gente prova no nosso projeto, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, toda terça. Mas veja que ele já abordou a questão da dissidência. Mas, claro, aqui ele está falando da dissidência inicial, né? Eu aqui abordei do ponto de vista geral, também pós-Kardec, que também é importante. Antes de continuar lendo, Lauro, passo para ti. E aí tem a importância de fazer essa distinção quando nós falamos de espiritismo. Infelizmente, temos que fazer essa distinção. O Michel acabou de dizer, nós kardecistas, para que as pessoas entendam que nós estudamos as obras de Allan Kardec, ou seja, nós seguimos aquilo que está no postulado kardeciano. Né? Então, isso é muito importante. Se tivessem estudado Espiritismo desde seu início, como o próprio Kardec está dizendo aqui, que essas dissidências foram diminuindo, foram sendo eliminadas à medida em que foram compreendendo, entendendo os princípios. Se esse estudo tivesse continuado, mesmo pós-Kardec, chegado ao Brasil, né, com esse estudo, ninguém tivesse escondido obras de Kardec,
Com certeza, as pessoas estudando seriamente, o Michel lembrou agora há pouco o preâmbulo do que é o Espiritismo. Kardec define o que é o Espiritismo. Kardec, em 1868, na Revista Espírita, lá no mês de dezembro, ele vai novamente fechar com chave de ouro, explicando por que não chama o Espiritismo de religião. Mas as pessoas, a partir do século XX em diante, ficaram discutindo sempre esse mesmo tema. E aí, outros tantos depois que esses romances mediúnicos que foram surgindo, que parece que o objetivo, parece não, o objetivo era tirar a atenção do estudo moral do Espiritismo com Kardec para tratar de assuntos totalmente estranhos. O Michel acabou de dizer aqui, órgãos do perispírito, espíritos que precisam ir para hospitais, crianças no mundo espiritual, animais no mundo espiritual, no mundo moral, e por aí vai, veículos para transportar espíritos, e por aí vai. Veja que é um monte de coisa sem sentido que acabou tirando a atenção, o foco de Kardec, e ficou nessa discussão. Palestrantes falando sobre isso, tratando desses assuntos como se isso fosse relevante, e o estudo moral, que é a base principal, né? Nós iniciamos aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo diário, de segunda a sexta, porque achamos que é importante o estudo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, como o próprio Kardec vai dizer. Então, vejam o quão, como o Michel falou, essa dissidência no tempo de Kardec foi diminuindo, e o Kardec ele passou a ser o centro de tudo convergia para ele, o mundo inteiro. Depois disso, infelizmente, irradiou novamente para a periferia, e cada um foi criando o Espiritismo à sua maneira, né, conforme os espíritos foram, né, os espíritos desses romances mediúnicos foram ditando, dando o tom que eles queriam que o movimento espírita seguisse. Infelizmente. Michel. Essa é a tônica. Quando você foca nas discussões físicas do mundo espiritual, que foi o que esses espíritos fizeram, você deixa de lado a questão moral. Você deixa ela em segundo plano. Você passa a focar mais no órgão do perispírito, na cirurgia, na cidade, no hospital, na comida, no umbral, na treva, nos vales. Você vai focando nisso. E aí a questão moral, embora essas obras tentem levar isso para a questão moral, mas ao misturar com essas questões em que mexem com a imaginação e com a questão física, as pessoas naturalmente vão dar bola para isso. As pessoas naturalmente elas vão dar bola para isso. É exatamente a mesma ideia do Tártaro, dos pagãos, do inferno da igreja. Você achava que para convencer as pessoas a praticar a virtude, você tinha que criar locais físicos de tortura, de sofrimento ou de felicidade. É a mesma coisa, as pessoas dizem que é algo novo, né? Ai, que completou Kardec, mas na verdade é antigo. Ela segue a linha sempre de materializar o mundo dos espíritos. Qual é o problema de você materializar? É que você cria o mesmo problema que a Terra. As pessoas focam mais na matéria do que na moral. Toda vez que eu foco na matéria, as pessoas esquecem a parte moral. Então você vê, ó, por exemplo, eu estudei ontem o capítulo 9 lá do Nosso Lar, no meu estudo, que você vê, eles estão o tempo todo mais preocupados com a questão da comida do que com as questões morais, né? Ele está muito mais preocupado com o bucho do que tratar das ações das pessoas. Então você troca, muito parecido com o que aconteceu com a igreja. Veja, a igreja chegou num ponto em que ela continuava falando em Jesus, continuava falando no evangelho, continuava falando da moral. Mas o que passou a ser mais importante? Tudo que era exterior. Então era importante estar na igreja, era importante estar na missa, era importante confessar, era importante tomar a hóstia, era importante. Tudo que era externo passou a ser mais importante. Claro,
Porque você começa com um discurso de coisas externas, daqui a pouco o que vale é a parte externa, é tudo que é para fora da alma. Você vai se desviando do objetivo que é moral. E isso foi a mesma coisa do movimento espírita. As pessoas hoje estão mais. Elas, o que as pessoas valorizam hoje na casa espírita? Tá na casa espírita, porque é um lugar sagrado. Olha como eu não foquei tanto na questão física, isso vai refletir na vida. As pessoas acham que o importante é ir na casa espírita. As pessoas acham que o importante é fazer evangelho no lar. Então, veja, é sempre o ritual, o lugar, que aí se fizer o evangelho no lar, ao abrir as páginas de luz, vão iluminar o quarteirão. Não é isso que a gente ouve. A pessoa acha que importante é o passe, a pessoa acha que importante é tudo que é a água, ela acha que é importante o que ela come, o que ela não come, o que ela bebe, o que ela não bebe. Veja, deu na mesma que a igreja. Você vai saindo da moral e indo para as questões físicas materiais. Até que o auge da igreja foi vender coisas materiais. Então, eu passo a vender objetos, porque eu levo o discurso tão ao extremo das coisas materiais que daqui a pouco eu estou vendendo até objeto, dizendo que o objeto protege, o objeto é sagrado. O movimento espírita caminhava, porque agora está morrendo o movimento espírita, mas ele caminhou para isso no século XX. Ele virou. O movimento espírita tradicional é católico. Ele se comporta como católico. Porque a liderança máxima espiritual do movimento espírita é um padre católico, que é o Emmanuel. Então é evidente que a gente teria todo um modo de pensar católico. Da mesma forma, a figura física encarnada maior do movimento espírita era o Chico, o santo, o nosso santo do movimento espírita. Então as pessoas se comportaram exatamente. Eu tenho santo, eu tenho padre. O que é uma casa espírita hoje? Tem atendimento fraterno, que é o confessionário, tem a missa, tem até musiquinha. Eu abro aí nas palestras espíritas das redes sociais, é igual uma missa. Tem sempre lá alguém tocando violão e tem que ser sempre ruim e desafinado, porque senão não vale, né? Missa boa tem que ter alguém tocando violão, cantando mal com violão desafinado. A casa espírita é a mesma coisa, um monte de gente cantando mal, música ruim, mas é que é a música falando de Deus. Olha a inversão, porque a música de Deus é a forma. É sempre a forma, a forma, a forma, a forma, a forma, o físico, o externo. É igualzinho. Que o pessoal diz assim, que a música, a gente tem que ter caridade com quem está cantando, e a caridade com meus ouvidos, né? A pessoa que canta mal e está cantando não tem caridade com o meu ouvido. É engraçado que o movimento espírita sempre quer defender tudo em nome da caridade, mas e o erro que o outro está fazendo, ou a coisa de má qualidade que ela está me oferecendo? Isso não é falta de caridade? Então, a casa espírita está concentrada em dar comida, dar roupa. Olha, tudo externo, claro. A gente copiou espíritos católicos que valorizam o quê? As questões externas. Só que qual é o problema? Isso não vai mudar o mundo. Enquanto a gente não cuidar da alma, que é a verdadeira causa dos problemas, isso não vai mudar o mundo. Esse é o problema que a religião, né? A religião acabou cuidando tanto da parte externa que esqueceu da alma, que é a verdadeira causa. Então, foi para outro caminho, foi para outro lado. Isso tem a ver com dissidência, mas essa é uma dissidência pós-Kardec. Então, essa não é fruto da ignorância, porque agora eu tenho uma obra que me guia. As pessoas estão escolhendo outras, ou por ignorância, ou por outros interesses. Mas a obra tem. Essa dissidência que ele está falando aqui, não, ainda era uma fase que a teoria estava sendo feita. Quer ver? Eu vou até colocar na tela logo, para a gente ver o Kardec dizendo isso. Ó. Olha o que ele diz. Referindo-nos ao Espiritismo,
Não será natural que ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, quando eram ignoradas, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular. Então, antes de eu ter as leis que explicam o fenômeno, é natural que cada pessoa interpretou aqueles fenômenos de modo particular, sistemático, dissidente. Mas depois que eu tenho as leis que explicam o fenômeno, que foi Kardec quem trouxe, ele reuniu todos na mesma unidade. Então, veja, a dissidência antes era fruto da falta de existir as leis que explicassem. Kardec criou essas leis e apresentou. Formou uma unidade. Então, vê, por isso que eu digo, as nossas dissidências hoje não são pelas mesmas causas. A gente tem as leis que explicam os fenômenos espíritos. É que as pessoas ignoram as obras de Kardec, que é onde estão essas leis. Por exemplo, a obra de Kardec explica que existem espíritos pseudo-sábios que usam a moral para criar os seus sistemas e provocar divisão. O livro dos médios explica isso, mas a gente não leu ou ignorou o livro dos médios. Aí veio o Emmanuel André Luiz, começou a criar um monte de sistema, dividindo os espíritas, e as pessoas, mas tá falando em Jesus. Sim, criatura. Mas Kardec avisou lá na obra que ele explica as leis mediúnicas, que eles usam a moral, Jesus, o bem, Deus, que é justamente para você engolir as demais teorias deles que vai dissolvendo o movimento espírita, que é o que eles fizeram. Proibiu a evocação, criou o mundo dos espíritos todo igual à Terra, materializado. Pegou essa estrutura materializada do mundo dos espíritos e trouxe para uma estrutura de casa espírita. Então, veja, foi desviando todo mundo, né? Olha, onde estão hoje, olha o que ele diz, esses sistemas primitivos caíram todos ante uma observação mais completa, viu? Na época dele, essas divisões caíram, porque todas seguiram ele, Kardec. Então a gente poderia acabar com as divisões no movimento espírita atual, era só todo mundo voltar para Kardec. Mas cada um quer defender suas ideias pessoais, né? Cada um quer defender o que lhe agrada. Enquanto a gente não estiver preocupado com a verdade e não com os nossos interesses, a gente vai ficar defendendo ideias que dividem. Ó, bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade. Olha só, a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina. Meu Deus, que inveja da época de Kardec. Olha o que ele diz. Com Kardec surgiu uma unidade em vez de uma divisão. Sem Kardec, a gente volta para a divisão. Eu não sei o que precisa para as pessoas entenderem isso. Elas preferem sacrificar a unidade, sacrificar Kardec, do que abandonar os seus sistemas. Mas ele tinha unidade na época dele. Kardec era um sucesso. Kardec era o mestre. Kardec era o chefe. A hora que a gente largou ele. Os próprios espíritas da Sociedade Parisiense dos Espíritas, depois que Kardec morre, resolveram inventar moda, fazer do seu jeito. Adivinha o que aconteceu? Quebraram, sumiram, faliram. Se você não faz como o mestre indica, porque ele é quem sabe mais e melhor, e você tenta fazer algo do seu jeito, vai dar erro. Então a gente tem que se submeter a Kardec. Mas não por critério de autoridade, mas por critério de argumentos e fatos que ele apresenta, que nenhum outro apresenta. A gente se submete a Kardec pela razão, não porque pela palavra, nome, pessoa. E que prende a imensa maioria dos adeptos. A imensa maioria dos adeptos fazia parte dessa unidade grandiosa. E a gente vê que é verdade o que ele estava dizendo aqui. Só ler a revista. Hoje, se você falar Kardec, olha, é mais fácil hoje no movimento espírita tradicional você ver pessoas falando mal de Kardec do que bem.
com exceção de algumas individualidades. Agora não, agora a exceção é quem segue Kardec, que nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Olha que interessante. Quem tenta defender sistemas particulares vai morrer com elas, que é exatamente o que está acontecendo com o movimento espírita tradicional brasileiro. Ele largou Kardec, ficou um século agarrado naqueles espíritos pseudo-sábios e agora está morrendo. Claro, porque eles são falsos profetas. Eles oferecem, eles não oferecem algo sólido, verdadeiro, que vai se perpetuar. Eles atrapalham e depois fazem o quê? Você morrer naquele ideal, naquele movimento. Se a gente tivesse ficado com Kardec, o processo era outro, né? Qual ciência, qual doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Isso aqui é uma outra coisa interessante. O, o progresso e o sucesso que o Espiritismo teve, isso é uma coisa muito interessante. Aliás, para os historiadores falarem sobre isso. Infelizmente, parece que os nossos historiadores do movimento espírita estão começando a se desvirtuar e se preocupar com outras coisas. Mas tem tanta coisa ainda em Kardec que eles deveriam focar. Aí é um deles. O sucesso que a obra de Kardec teve, ela é histórica pela rapidez com que Kardec conquistou o mundo. A gente não tem o relato de uma doutrina, uma ciência, ter ganhado o mundo como a teoria de Kardec ganhou. Numa época que não tinha internet, que não tinha nem máquina de escrever, não tinha telefone, e ainda tinha todo o movimento religioso e acadêmico e jornalístico contra, provando que ele é tão bom e verdadeiro no que ele traz e faz, que olha o sucesso que ele obteve. E a gente vê de seguir o modelo dele, quis inventar um próprio, né? É que nem eu digo, eu vejo as pessoas divulgando estudo sistematizado da doutrina, vem estudar o ESD com a gente nas apostilas. Mas se a obra dele já é organizada para a gente estudar, por que que eu tenho que estudar com apostila? Se a dele é completa, eu pego uma coisa que é boa, jogo fora e pego a ruim e troco pela ruim. É o que o movimento espírita faz. Apresentou o espiritismo a centésima parte das cisões que durante tantos séculos dilaceraram a igreja e que ainda hoje a dividem. As questões que ele coloca, isso é uma verdade. A igreja, bom, até hoje, né? Quantas igrejas tem? Todas se dizem seguidoras do mesmo Cristo. O Espiritismo não, com Kardec ela formou uma unidade grandiosa. Em Kardec você tem uma unidade fácil, simples e duradoura. Por isso que os inimigos vestidos, se fazendo passar por amigos, o que eles fazem? Afastam você de Kardec. Porque essa é a força. Você afasta de Kardec, por quê? Com Kardec você tem a unidade. Então a gente precisa fazer a pessoa não chegar em Kardec para poder manter as divisões. É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Isso aqui é muito bom. Porque quando a pessoa não tem argumentos sérios, ela tem que se apegar a coisas que não têm importância. É muito interessante isso. Sempre é assim, né? Se você não tem bons argumentos, você tem que se apegar a coisas que não fazem nenhum sentido. Porque, claro, você não tem argumentos. Então, como não se tinha argumentos para enfrentar a teoria de Kardec, o que os adversários diziam? Ah, mas não há uma unanimidade, tem dissidências. E Kardec dizendo, olha, a dissidência é mínima e mesmo na religião e na ciência sempre houve. Pelo contrário, comparando com as ciências e com a religião, a nossa estabeleceu uma unidade muito mais rápida. Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer, se tivessem argumentos sérios, né? Mas não. É como eu digo, eu estou procurando até agora, vai fazer 2 anos, alguém que seja especialista na obra do André Luiz para conversar comigo. Eu não encontro. Não encontro. Toda vez que eu encontro alguém que defenda a obra do André Luiz, a pessoa não leu a obra do André Luiz direito. Não conhece direito. É interessante, né? E, no entanto, é uma obra que
é defendida, idolatrada e vendida aos milhões. Então, o que que isso prova? Que as pessoas não compram e não prestam atenção na obra. Elas compram porque elas gostam do médium. O que não tem nada a ver, né? Porque a pessoa pode continuar gostando do médium, mas não tem nada a ver. O médium não é o autor da obra. Tem nada a ver. Eu posso continuar amando o médium, mas a obra eu descarto, eu critico, eu analiso. Claro que o médium teve seus erros, porque ele devia ter estudado mais, não devia ter se submetido da maneira como se submeteu. A passividade dele é criticável também. Mas a passividade, o conteúdo da obra, não é responsabilidade dele. Bom, Laura, antes de ler os dois últimos parágrafos, tu quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Você me fez lembrar aqui de um artigo da Revista Espírita de 64, lá no início, mês de janeiro, que é um caso de possessão, o caso da senhorita Júlia, né, que já é o segundo artigo. A questão, por que eu estou falando isso? Porque lá acontece algo interessante, que é um magnetizador, um jovem magnetizador, que vai, né, tentar auxiliar essa jovem a se livrar desse obsessor, mas que esse jovem leva um sistema, uma explicação completamente diferente do Espiritismo. Dizendo que não, que os espíritos superiores, por ter os seus fluidos serem mais sutis, então eles não vêm, eles não estão em planetas, né, onde os fluidos são mais grosseiros, toda uma ideia que foi prejudicial à moça. Isso é tão fato que quando Kardec observa o fenômeno que esse jovem está, Kardec dá uma dura nele. Dá uma dura nele, porque ele estava atrapalhando a moça em vez de ajudar. Olha, gente, isso é porque ele trouxe um sistema completamente contrário à ciência espírita. Então, no futuro nós vamos tratar aqui de um artigo que vai mostrar isso. O quão o sistema ele é prejudicial para nós. Eu adoto a ideia de que no mundo espiritual, ao morrer, eu irei para determinado lugar, porque aqui eu fiz caridade, porque aqui eu distribuí, eu fiz sopa, eu magnetizei, apliquei passos, né? Que aí nem é magnetizar, aplicar passo. Eu fiz tudo. Tudo que o movimento espírita determina, os romances determinam. Morro, aí é o problema. Tudo aquilo que eu esperava não vai se realizar, pelo menos da forma que eu pensava. Então, veja que isso é prejudicial, né? Imagine a pessoa que estuda com seriedade, entende o que é o perispírito, o que o espiritismo apresenta esse corpo fluídico, esse envoltório da alma. Como que o espírito pode se reconhecer após a morte? O que ele deve fazer? Né? Então, o Espiritismo vai mostrar, vai apresentar uma teoria baseada em fatos, para que a gente possa, ao deixar esse corpo físico, que todos nós vamos morrer, isso é um fato, estar no mundo espiritual numa condição melhor. Mas não. Ela nos apresenta teorias loucas e que, olha, eu ouso dizer para você que muitos desses espíritas que deixaram o mundo espiritual, deixaram o mundo físico, tiveram problemas, porque foram com essas ideias arraigadas desse movimento espírita. Por quê? Porque criou essa dissidência. Como esse jovem que a gente acabou de dizer aqui. Leiam lá, pessoal. É um caso de possessão, Revista Espírita, janeiro de 1864. Michel. Com certeza, Laura. Porque imagina, a pessoa ela morre com aquela ideia, ela fica esperando aquilo. Então imagina, ela foi nutrida a vida inteira com aquelas crenças. Imagina a decepção, porque ela chega. É o que eu sempre brinco. Imagina a pessoa chega no mundo espiritual, idolatrava o Emmanuel, e ela pensa que vai chegar o Emmanuel, vai abrir uma luz no céu, vai descer Emmanuel, Jesus e Kardec abraçado. E aí ela descobre que o Emmanuel não está na mesma turma.
Mas ela passou a vida inteira só lendo ele, seguindo ele, idolatrando ele. E aí ela vai olhar e dizer: Meu Deus, eu não li Kardec, eu fiquei lendo isso. Se ela foi honesta e tentou fazer o máximo que ela podia, mesmo no erro, Deus, como leva tudo em conta, vai ajudá-la a recuperar esse tempo perdido, né? Porque mesmo com aquelas ideias falsas, ela tentou ao máximo desenvolver as virtudes. Mas e quem, além de ter seguido essas ideias falsas, não praticou as virtudes? A decepção, a angústia, a solidão, a perturbação prolongada, é muito complicado isso. Por isso que eu digo, a gente defende Kardec e tenta desmistificar o que esses espíritos fizeram e as pessoas nos atacam. E elas não entendem que a gente está tentando ajudá-las, né? Claro que um dia elas vão saber, meu Deus, a gente atacava lá o pessoal que falava, mas se o tempo perdido não volta, né? Aqui tem o comentário da Fátima, né? O movimento espírita lançou o reiki como passe, glândula pineal para melhorar a mediunidade. Vejam, primeiro, claro que a gente deve respeitar as pessoas que seguem essas práticas, né? Ou essas crenças. Mas onde é que está a crítica? O problema é você dizer que é espiritismo. Aí você está errado. Você tem direito de crença, de acreditar no que você quiser. Aonde que está a nossa crítica? É você chamar isso de espiritismo, que foi o que o movimento espírita fez. E do ponto de vista teórico, qual é a nossa crítica? Essas coisas só tratam dos efeitos. Eu preciso de uma teoria que trata da alma. A alma é a causa do problema. Não adianta eu ficar tratando de magnetização, seja o nome que eu der. A magnetização é efeito, eu tenho que tratar da causa. A causa é moral. Tem um artigo na revista Espírita Kardec vai mostrar isso. Se achava que, por exemplo, a medicina homeopática poderia trazer mudanças morais. Kardec vem dar um banho de ciência dizendo não. Problema moral é problema da alma que eu só resolvo com vontade, esforço e virtude. Então não adianta ficar. O que a gente faz no movimento espírita? Fica tratando defeito. A gente fica aplicando passe, a gente fica cuidando de quem tem fome, quem tem frio. Não é que isso seja ruim, não é que o problema é que isso não resolve. A gente deve fazer isso se a gente tem condição. Agora, cuidado para não achar que isso é caridade, no sentido espírita, que vai lhe garantir um lugar depois no céu espírita, em nosso lar. Esse é o problema. Claro que se você tem comida e tem uma pessoa que tem a fome, você não vai dar. Claro que você vai dar. Mas não pense que isso se resume à caridade que o Espiritismo diz que é necessário para você estar bem depois que morrer. Não, isso é o mínimo. Você dá o que sobra, é o mínimo. E também não resolve o problema, porque você está resolvendo o problema da fome, tem que resolver. Mas você não tá resolvendo a causa disso tudo, que são causas morais. Esse é o problema. Aqui diz o Cláudio Michel, um médium da sociedade espírita deixou a sociedade e tempo depois tirou a própria vida. Sim, o senhor Dambel, o médium do espírito Erasto, era funcionário de Kardec, que às vezes as pessoas não sabem, Kardec tinha funcionário, pago. O senhor Dambel, que era médium, era pago como secretário de Kardec. Não pela mediunidade, né? E o senhor Dambel começa a entrar num processo de obsessão, de fascinação. Claro que a primeira coisa que os espíritos fascinadores fazem é afastar as pessoas de Kardec, que é óbvio que é ele que vai abrir os olhos. Ele se afasta de Kardec e depois se suicida. Se suicida. E a revista Espírita.net tem um livreto psicografado pelo Dambel atualmente, onde Dambel reconheceu os erros dele, se recuperou. Tem essa história. Vamos lá no site revistaespírita.net que tem psicografia atual do Dambel, contando a história dele, e contando como ele está agora, né? A Fátima, é a mesma Fátima? O site Revista Espírita relata o desencarne de um dirigente espírita que esperava ele para a colônia Nosso Lar.
porém, após seu desencarne, se viu na sua própria casa. Esse relato lá é o site revistaespírita.net, tá, Fátima? Para as pessoas saberem. Esse relato o Lauro me trouxe hoje, eu não lembrava dele. Não conhecia ele, aliás, não sabia que tinha esse artigo. E acho que a Mari está dizendo ali também, né? E o Lauro me passou, eu vou ler hoje, né? Que é um caso atual. O que o Revista Espírita.net faz? Eles evocam os espíritos atualmente nos moldes de Kardec, né? E aí o relato lá da revista Espírita.net de janeiro agora, desse mês, de 26, tem esse caso. A mulher, ela era uma adepta da teoria do nosso lar e a evocação vai mostrar a decepção dela, né? Eu ainda não li, mas tá todo mundo vindo me... Como o pessoal sabe que eu tenho projeto Nosso Lar, o pessoal tá tudo me mandando, né? Eu quero ler e quero falar com a Terezinha, né? Que é quem comanda a revista Espírita.net, porque isso é do interesse do meu projeto, né? A gente vê os efeitos que essa obra trouxe de ruim para as pessoas na vida prática, né? Bom, deixa eu só terminar de ler aqui os parágrafos para a gente não deixar, né? Qual o recurso de que lançam mão os adversários, né? Zombarias, negações, calúnias, porém nunca de um só argumento peremptório. E a prova de ainda lhe não terem achado um ponto vulnerável é que nada pode deter-lhe a marcha ascendente, e que apenas com 10 anos de vida ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Então ele está falando aqui, quando ele diz 10 anos, quando ele escreveu isso é por volta aí de 66, o Espiritismo começou ali em 57, então tem 10 anos já, né? O sucesso que ele obteve com as obras dele, e como ele diz, os adversários do Espiritismo são muito curiosos, porque eles nunca apresentam argumentos, é só zombaria ou negação ou calúnia. Coincidentemente, claro que não é a mesma coisa hoje. Eu digo a mesma coisa, o meu projeto lá, o Nosso Lar Segundo o Espiritismo, é a mesma coisa. Ninguém me apresenta argumentos. É só deboche, ataque, xingamento, mas argumento ninguém dá. É interessante, Kardec é tão forte que, passado todos esses anos, ninguém apresenta um argumento melhor. Por isso que a pessoa tem que mentir, esconder Kardec, tem que caluniar, tem que debochar, tem que negar. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer isso não se dá, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se. E é o que ninguém ainda fez. Até hoje segue. O que as pessoas fizeram foi negar a obra espírita ou esconder. Mas apresentar argumentos contra, até hoje ninguém apresentou. É impressionante isso. Eu sempre acho impressionante isso. Bom, Lauro, passo para ti a palavra aí. E mais impressionante, né? Bom, então lá no século XIX, não aparecia ninguém que tivesse argumentos para dizer assim, esses fenômenos não existem por isso, por isso, por isso, a própria razão, a lógica, assim, assado. Não existiu. Hoje, atualmente, né, do século XX para cá, algo muito semelhante, que é assim, não podem evocar, que se equivale a dizer quase a mesma coisa lá, assim, não evoque porque evocação era só para Kardec, que era missionário. Então, se você fala em evocação, que é importante evocar, que pode se evocar no próprio lar, na intimidade, com a família, o que vão dizer? Não tem nenhum argumento lógico, racional, para contradizer, para poder explicar a diferença de Kardec. Vão usar o quê? Que não pode, que é obsessão, que Emmanuel disse que não pode, André Luiz disse que não pode. Então, veja que mudou só um pouco o assunto, mas a negativa sempre é essa, negar por negar. Vai usar lá opiniões de espíritos pseudo-sábios, para tentar validar a negação.
né? Ao passo que nós temos uma doutrina bem estruturada, Kardec explica o benefício da evocação para o desencarnado, quanto para nós encarnados, e nós simplesmente ignoramos isso. Explica que a mediunidade ela pode ser praticada em qualquer lugar, desde que, claro, com seriedade, com recolhimento, com conhecimento, não com leviandade. Ele explica, ele ensina o que fez o movimento espírita, afunilou para dentro da casa espírita. Pronto, não pode, ele se limita à casa espírita e não pode ser em outro local. Olha, muito parecido com aquilo que aconteceu no século XIX com a negação dos fenômenos. Michel. Exatamente, né? Mas como negar não é provar, o movimento kardeciano segue vivo, né? E num ascendente, que o progresso é inevitável. Bom, a gente já estourou o tempo aí. Eu quero agradecer primeiramente ao Lauro, lembrando a todos que semana que vem o trio tá de volta, a partir da quarta que vem. O José tá de volta, né? E agradecer a todos que aqui estiveram, que aqui participaram, que aqui assistiram. Lembrando, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso é obrigatório, porque não custa nada, é facinho. E quem puder e quiser, assine o canal, né? Aí, evidentemente, quem puder e quem quiser, para ajudar o canal. E seguimos com as nossas programações diárias. Amanhã, 14 horas, estaremos ao vivo aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o prefácio da obra. Então, venham estudar conosco. Quem não puder assistir às 14, fica gravado, né? E amanhã é quinta, amanhã à noite, às 20 horas, a gente estuda o revistaespírita.net, que a gente tem um projeto de estudar os artigos que estão lá. Nós estamos concluindo um, e em breve a gente já vai estudar outro artigo. Então, uma boa noite a todos, um bom resto de semana a todos. Eu passo também para o Lauro, né? Deixar os recados dele, dar boa noite, e até amanhã às 14 horas. Só agradecer, Michel. Obrigado a você, obrigado a galera, aos comentários, as participações, que foram muito, são sempre importantes, né? Vocês são sempre bem-vindos para o estudo, fazem toda a diferença no estudo, então participem mesmo, pessoal. Um abraço a todos e até amanhã, e às 14 horas, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço.